Olá, bom dia, grata ao Senhor, né? Espero que vocês estejam bem, que as suas casas estejam, né, debaixo da paz do Senhor, né? E estamos aqui, né, para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado, né? Eu creio que neste momento o Senhor ele tem falado aos nossos corações assim de forma tremenda. O Senhor ele sempre fala, ele não fica em silêncio, né? Mas ele vem assim realmente trazendo coisas que este tempo realmente em casa, esse tempo, né, um pouco mais de tempo de parar e de se colocar diante de Deus. O Senhor tem dito muitas coisas, né? E eu fico grata ao Senhor, né? Por isso, grata ao Senhor, porque nós temos nele, né, o nosso caminho, temos nele as nossas respostas, temos nele a nossa confiança. Eu queria compartilhar com vocês algo que o Senhor, né, colocou no meu coração, né, quando foi dito com relação a eu fazer esse devocional. E na hora o Senhor me trouxe uma palavra na mente, que fica lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21, que diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve-o sozinho e em silêncio. Logo quando o Senhor colocou essa passagem no meu coração, na verdade foi o versículo, 21 do capítulo 3 de Lamentações, que diz assim, né? Todavia, quero lembrar daquilo que me dá esperança. E na hora que o Senhor trouxe esse versículo para mim, de primeiro momento, eu senti assim, né? Falei, nossa, é verdade, a gente tem que, nesse momento de tanta tribulação, nesse momento de tantas incertezas, né? A gente precisa trazer à memória tantas coisas boas que já aconteceram, né? E trazer isso na nossa memória, quantas coisas que o Senhor já fez por nós. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Refletir com relação a isso, colocar diante de Deus. Até fui lá no rolo da minha câmera, né? A gente tem arquivo de fotos lá, quem tem esses arquivos até nas nuvens. E aí eu comecei a olhar lá e ver como que a gente estava nesse mesmo período no ano passado, em 2019. Se você for olhar lá nas suas fotos, quais eram as fotos que você tirou lá em abril? Nós vamos iniciar em abril, lá em março, em abril de 2019. E aí eu fui olhando as fotos, vendo as fotos das crianças, vi foto que a gente foi na praia, vi um monte de coisa, né? E aquilo trouxe alegria e esperança ao meu coração. E aí naquele momento, o Senhor foi trazendo realmente, falando assim, não, olha quantas coisas, né? Que vocês viveram, que você viveu, e talvez hoje vocês estão sentindo falta, né? E eu achei que a mensagem era justamente essa. Só que aí, hoje pela manhã, né, eu tava orando e colocando diante de Deus aquilo que Ele realmente queria que eu trouxesse. E Ele confirmou realmente essa palavra, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas Ele me levou para um outro lado, né? Ele me mandou ler todo o capítulo de Jeremias, ler lá o início de Jeremias, ver o chamado de Jeremias. E aí, aquilo me impactou de tal forma, porque a gente quando lê Jeremias, a gente fica impactado com a época que Jeremias viveu, né? Jeremias foi um profeta, foi chamado profeta, naquela época onde o povo realmente estava totalmente distante do Senhor. E o Senhor trouxe Jeremias para profetizar, não eram coisas boas, né? Quando a gente profetiza coisa boa, a gente profetiza a bênção na vida de um irmão, a gente profetiza, né, aqui o Senhor é contigo, e profetiza coisas que o Senhor promete fazer na vida de alguém. Como é maravilhoso ser esse profeta. Só que Jeremias, ele foi um profeta que veio para trazer a justiça, né, trazer aquilo que o Senhor estava falando, o castigo, né, para aquele povo. E Jeremias, ele viveu nesse tempo, né? Se a gente for ler lá todo o capítulo de Jeremias, chega a ser até angustiante ver o que Jeremias passou. E aqui também, quando, né, eu leio esse versículo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu começo lá no começo do capítulo 3,
Primeiro, Jeremias está ali lamentando, lembrando todas as coisas horrorosas que ele viu o povo passar. Não porque, vou dizer assim, o povo estava passando aquilo que Deus já havia dito que ia acontecer, porque o povo ele não se arrependeu, né? Então o povo ele estava realmente colhendo aquilo que foi plantado, né? E o profeta Jeremias estava no meio disso tudo, né? Estava vendo a dor do outro. Ele estava realmente, ali diz que ele fala, né, que os ossos dele estavam sendo quebrados. Era uma dor insuportável. Tudo que ele estava passando, ele estava vendo, e aquilo que ele estava profetizando, obedecendo ao Senhor. E aí o Senhor me fez voltar lá para o capítulo 1 de Jeremias mesmo. Quando o Senhor chama Jeremias, ele, né, chega, diz aqui, ó, o chamado de Jeremias 1, versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. E aí Jeremias diz, né, ó soberano Senhor, eu não sei nem falar, porque ainda eu sou muito jovem. E o Senhor diz: não diga que é muito jovem. A todos ao que eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então, na hora, o Senhor me disse assim: filha, lembra lá do chamado, né? Jeremias, ele diz que estava trazendo à memória aquilo que o dava esperança. E eu tenho certeza que Jeremias trouxe à memória quando quando o Senhor falou com ele lá pela primeira vez, que o chamou de profeta às nações. Um chamado talvez duro, né? Talvez não fosse isso que Jeremias escolhesse, não fosse o ministério, né? A gente às vezes escolhe aquilo para fazer coisas para o Senhor. Isso eu faço, aquilo eu não faço. E Jeremias foi escolhido, assim como também o Senhor, ele nos escolhe, ele nos chama, né? E aí a gente tem que trazer à memória lá aquilo que o Senhor nos disse. O que o Senhor te disse? Traz à memória hoje. O que o Senhor te disse quando Ele te chamou? Quais foram as promessas do Senhor para a sua vida? Né? O Senhor prometeu para Jeremias que era para ele obedecer e falar tudo o que ele estava ordenando. E a promessa era: não tenha medo, porque eu vou proteger você. Palavras do Senhor. E o Senhor também tem nos dito isso. Faça aquilo que eu te mandei fazer. E não tenha medo, porque eu vou lhe proteger. O Senhor é a nossa esperança. Ele é a esperança de tudo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é a nossa esperança. A nossa esperança é a salvação. A nossa esperança é que, mesmo estando nesse mundo com tantas incertezas, com tantos medos, o Senhor, Ele continua nos dizendo: não tenha medo, eu os protegerei. Mas para isso a gente tem que estar debaixo da obediência do Senhor, né? A gente lê, quando a gente começa a ler Jeremias, eu estava lendo, e se eu fosse ler isso algum tempo atrás, talvez eu fosse entender e ter esse impacto, mas não como hoje. Hoje a gente também está no meio de um processo muito estranho, estamos reclusos também, estamos cativos, né? Debaixo de ordens de não saia, fique em casa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não abrace. São ordens. Nós estamos debaixo de um jugo, porque a nação, porque o mundo, ele tem pecado contra o Senhor, né? Nós temos pecado. E realmente as palavras que a gente vê o Senhor nos dizendo é isso. Nós precisamos nos arrepender, precisamos voltar lá atrás para aquilo que o Senhor tem nos dito, tem nos chamado. E agora mais do que nunca, né? Porque o Senhor, ele tem dito palavras para cada um de nós. Quando a gente começa a ver todas as orações, todas as administrações que têm sido feitas, né, todos os devocionais, o Senhor todos os dias tem nos trazido algo novo. O Senhor, ele tem falado conosco, o Espírito Santo, ele tem, né, se feito presente nas nossas vidas e tem falado. Vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A nossa esperança é Jesus, né? A nossa esperança é aquilo que o Senhor nos falou para fazer. A nossa esperança é que nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Ela é a verdade. A cada versículo que a gente olha, que a gente lê, a gente entende que mais do que nunca é o momento da gente realmente ser profeta, realmente a profetizar. E o Senhor realmente, ele não perdeu o controle.
Ele nos dá a esperança. E a esperança do Senhor é essa, né? Que, como disse a Kali no devocional de ontem pela manhã, né? Nós precisamos crer que o Senhor ele vai nos livrar de tudo isso. Mas se para mim, de repente, hoje não houver, né? Se não houver esse livramento do vírus, vamos dizer assim, né? O morrer é lucro. Mas vamos crer que o Senhor é a nossa esperança, que nós podemos proclamar, né, essa paz que excede todo entendimento, que a gente possa interceder pelo nosso país, interceder pela nossa cidade, interceder pelo mundo, pela nação, e declarar que só o Senhor é Deus, né? E falar e buscar esse arrependimento dentro das nossas casas. Buscar, né? Isso. Muitas vezes o nosso sentimento, ele é legítimo, né? Os nossos medos são legítimos, as nossas inseguranças são legítimas porque somos os seres humanos. Mas o Senhor hoje tem nos dito, olha para mim, eu sou a esperança, né? Quando Jeremias diz lá, né? Quero trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Aquilo que pode nos dar esperança é Jesus. É aquilo que Ele nos prometeu, é aquilo que a palavra dele nos diz. Por isso vamos trazer hoje, né, aquilo que pode nos dar esperança. Jesus é a nossa esperança, a palavra é a nossa esperança. Vamos buscar nele, esperar nele e cumprir aquilo que ele tem nos ordenado a fazer. Amém? Um bom dia, que o seu dia seja repleto da presença do Senhor, que esse Deus, que essa nossa esperança venha realmente transbordar em nós e que nós possamos alcançar o nosso próximo, que nós possamos ver realmente a nossa nação declarando, né? A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus, ele é o Senhor, né? E nunca antes nós vimos tantas pessoas falarem em Deus e proclamar, né? Existem agora até copia e cola no Facebook com oração de arrependimento, mas que não seja apenas um copia e cola no Facebook, mas que realmente as pessoas, elas venham se arrepender de todo o coração, para que o Senhor venha, né, a nosso favor, em favor da nossa nação, e nos curar. Isso de acordo com o querer e com a vontade dele, né, porque ele sabe de todas as coisas. Amém? Um bom dia, Deus abençoe a todos, que o Senhor esteja conosco, ele é a nossa esperança. Amém.